É através do estado de coisas que surgem os problemas sociais, e esse estado de coisas decorre de uma crise ou catástrofe, né, primeiro momento, né, da mobilização de atores sociais, segundo momento, ou de uma simples oportunidade política, terceiro momento, né? Vamos falar de crise, né? Estamos tendo uma crise no DF. Qual a crise aí? Dos professores que querem aumento, querem melhores condições de trabalho, etc e tal. Os professores da rede pública, né, querem isso. Então gerou uma crise, né? Gerou uma crise no atual governo, e essa crise tem que ser resolvida, essa crise. Então isso é um dos momentos que surge um estado de coisas que vai para o governo resolver esse estado de coisas, porque existe uma crise agora no momento. Esta crise do momento agora atual deve ser resolvida. Como que eu resolvo essa crise, Juan? Como que eu resolvo isso daí, né? Eu tenho que fazer uma agenda pública, chamar as pessoas envolvidas na crise, né? Fazer um planejamento, fazer uma legislação, fazer um decreto ou uma legislação via deputados distritais, né? Aqui não tem vereadores no Distrito Federal, via deputados distritais, e esta legislação, esta lei, este planejamento, ver de onde vai vir os recursos, tudo isso faz parte da agenda. Como fazer uma agenda para solucionar esta crise, né? Aí eu tenho aí uma agenda pública em andamento, oriunda, decorrente do quê? Do estado de coisas, que vem de um problema social. E aí dentro daqueles três que nós falamos na aula passada, que é crise ou catástrofe, mobilização de atores sociais e oportunidade política, dentro desses três tópicos de onde surge o estado de coisas, esse estado de coisas a qual me refiro agora, ele decorre, ele surge de uma crise, né? Que é o primeiro momento, crise. Então, crise no governo, crise na educação. Então vamos lá, 6 passos para montar uma agenda e resolver o problema da crise. Eu ia falar de refinaria, mudei o foco agora de última hora, porque eu lembrei dessa questão da crise, né? Então olha só, primeiro passo é o gestor, aquele que gerencia, né? Gestor, gerente, se municiar com o maior número de informações sobre o problema, né? Então, o primeiro passo são informações. Então, eu tenho que saber, né, qual é a reivindicação. Então, número 1, informações, né? Número 1, informações. Estamos montando agora a agenda pública. Número 1, informações. Então, o primeiro passo são informações. Eu preciso me informar. Eu preciso fazer uma coleta de dados sobre o que está acontecendo para resolver a crise. Pessoal, já estou montando a agenda pública. Já passamos da fase, né, do estado de coisas, já detectei o estado de coisas através da crise, do problema social, e eu não resolvia, inclusive, porque os professores vinham alertando: olha, vamos parar, vamos nos mobilizar, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e nada foi feito para solucionar o problema social, né? E havia inclusive mobilização de atores sociais, professores, sindicatos, né? Tem um sindicato de professores que eu esqueci o nome agora, mas tem os sindicatos de professores se mobilizando, mas até que chegou no momento da paralisação, crise, não é catástrofe, é crise, tá? Bom, primeiro passo, se municiar com o maior número de informações sobre o problema. Dentre as informações fundamentais estão os indicadores, né? Os percentuais, quanto que os professores querem, o que querem, como vão pagar, o que está acontecendo. Ou seja, o problema deve ser, quando possível, né? Dentro das informações, o problema deve ser quantificado. O que eu vou gastar, o que eu vou fazer, como que eu vou resolver, o que eu preciso para resolver esse problema. Então o problema tem que ser quantificado por meio de todas as informações disponíveis, né? Uma das questões, por exemplo, se fosse uma questão de desemprego, sai dos professores resolver um problema de desemprego, né? Então eu teria que saber qual o número de empregados, de desempregados, né? Através daquele sistema lá de contagem por carteira profissional. Emite-se a carteira profissional, aí a pessoa está naquele sistema, emprega, desemprega, né? Dentro de um ciclo, não sei se é de 2 ou de 3 anos. Se ele está no ciclo emprega-desemprega, ele conta para o censo.
Se ele sai desse sistema, aí ele já não vai, desistiu, aí ele já para de ser contabilizado e fica o pessoal que está no sistema emprega, desemprega, para fazer a contabilidade do nível de emprego e desemprego no país. Eu não sei se é 2 anos, se é 3 anos, né? Que tem que estar no ciclo aí. Bom, então o primeiro passo para a formação da agenda é informação. Então eu tenho que me informar, obter informações sobre o problema, e aqui no caso que nós estamos falando dos professores. Número 1. Número 2, legislação, leis. Anota aí, legislação, leis. Número 2. Como assim, professor, leis, legislação? Pessoal, a partir do momento que eu faço uma coleta de informações, eu sei o que está acontecendo, eu parto para a resolução do problema. Os gestores da área, o pessoal da área técnica, identifica a questão, identifica o problema para resolver o problema. Então, como iremos resolver o problema? Toda a problemática social de nosso país, num Estado democrático de direito, onde existe o poder oriundo do povo através do seu parlamentar. Teve um cara que falou aí que parlamento no Brasil não existe. Não sabe o que está falando. Claro que o parlamento existe. O parlamento de parla, quer falar, né? Falar, e quem fala por nós são nossos representantes. Existe sim um parlamento. Ele falou que não é parlamento, que é congresso, não é? Ele não estudou. Mas tudo bem, ele realmente não estudou, ele nem é jurista, né? Então não tem problema, está perdoado, está tranquilo, né? Então o parlamento que fala por nós, né? Ele fala, né? E ele é o poder que oriunda do povo. Democracia, né? Cracia de Kratos que é poder, né? Então o poder que vem do povo, o povo escolhe o parlamentar que fala pelo povo, e esse parlamentar faz as leis, né? As regras de conduta na sociedade. Essas normas, essas regras de conduta da sociedade serão aplicadas pelo judiciário, e o executivo vai só administrar. O executivo não é para legislar. Quem legisla por decreto é ditador. Tem decreto no nosso país? Tem, muitos decretos, né? E aí dá no que dá, aí dá problema. Mas deixa para lá isso aí. Então, nesse segundo passo da agenda, colhendo as informações, agora vamos fazer uma legislação via, se for DF, esqueci o nome, deputado distrital. Se for municípios, né? Vereadores, a Câmara de Vereadores, vamos aprovar um projeto para o aumento do salário, aumento das melhoria de condições, pagamento parcelado, pagamento assim, entendem isso? É via legislação. Segundo momento, leis. Primeiro momento, informação. Segundo momento, leis, legislação. Então a legislação, né, é feito o diagnóstico, e a legislação vem e traça os parâmetros legais de como será resolvido o problema, porque agora são as normas, né? Porque quem resolve o problema são os políticos, ok? São os parlamentares que falam pelo povo, sim, mas dentro das regras, né? Quais são as regras? Votadas ali via legislação, tá? Via legislação. Outra questão aí envolvendo a legislação é evitar a inconstitucionalidade. Tem que evitar isso aí. Então, a legislação vem para evitar que por exemplo, eu vou dar um aumento para os professores, mas existe na Constituição que ninguém pode ganhar mais do que o presidente da República. Você já viu isso? Né? Tem isso. Aí eu não posso dar um aumento maior para os professores. Só um exemplo aqui que nunca vai acontecer, né? Mas só como exemplo. Então eu evito a inconstitucionalidade via Comissão de Constituição e Justiça, que verifica se a lei é constitucional ou inconstitucional. Então nesse segundo momento também tem essa questão, né? Outra... Oi? A terceira, não, estou na segunda ainda, né? Primeiro, informações. Segundo, legislação, né? E na legislação tem mais um detalhe aí, tá, pessoal? Por exemplo, vamos formular o plano diretor fundamental de uma cidade. É um outro exemplo agora, né? Por que plano diretor? Por causa disso que acontece no Distrito Federal. Essa desorganização, essa bagunça que existe em relação às terras, né? Você viu o cara em cima da casa lá, defendendo a casa dele? Vocês viram isso aí no jornal? Né? O cara em cima da casa lá em... Onde que é ali, hein? É Vicente Pires? Não, era no Parkway, né? Ele comprou o lote irregular, aí o pessoal foi lá derrubar. Eu não acompanhei, eu queria saber isso aí. É mesmo? Caramba, hein?
Eu vi que o muro derrubaram. O muro eu vi que derrubaram ao vivo o muro. Mas a área pública não tem esse negócio não. É, área pública. Né? Então, por conta de um plano diretor, via legislação, evita esse problema, né? Mas como a gente é bagunçado nesse sentido, então fica difícil. Então, agenda pública para a resolução dessa questão dos professores, primeiro momento, quantificação via informação, requerimento de informações do problema, gestores e técnicos dentro da questão do problema para informar. Segundo momento, legislação para resolver via legislação, comissões, né? Existem as comissões que estudam o problema também, né? Vamos criar uma comissão de professores aqui, mais o pessoal do administrativo, para ver o que pode ser feito junto com os professores. Se reuniram as portas fechadas hoje, estão nessa parte aqui, ó, primeiro e segundo passo. Terceiro passo, doutores, agora vem o plano, né? Plano A, planejamento da política. Plano A, planejamento da política. O que é a política, né? É justamente a solução do problema, né? É a questão da coisa, do estado de coisas sendo resolvida através da política, dos parlamentares. Então, o plano A é o planejamento da política. Então, com bons indicadores em mãos, agora eu tenho informações. O gestor tem à sua disposição uma série de instrumentos para auxiliar seu processo decisório. O próximo passo, então, esse passo é o planejamento político, né? Que busca estabelecer caminhos possíveis, né? Possibilidades de se solucionar o problema. Então, junto com as comissões, junto com os professores, junto com os técnicos da área, olha pessoal, vocês querem 18%? Vamos poder dar 5%, 4%, 3%, né? De cara eu já dou 6%. Né? Claro que os professores não aceitam, né? E aí vai para a discussão, aí conversa, se negocia, se etc e tal. Então, esse planejamento, então, ó, informações, legislação, e agora estou no plano A, planejamento político. E tem o plano B também, né? Que é o planejamento tradicional tecnocrático. O que é o planejamento tradicional tecnocrático? Vamos buscar receita, vamos buscar da onde tirar. Você já viu aquela história? Não tem da onde vir mais, não tem como criar uma nova receita. Pessoal, o que é receita? Não é? Recebimentos de impostos, de tributos. Não tem da onde tirar, porque já está tudo organizado, né? Não tem como criar mais, porque já está tudo organizado. Aí o que acontece? Tira de um lugar e passa para o outro. Vocês já ouviram muito isso daí? Nós já ouvimos muito isso daí. Tirou da saúde. Tira mais da educação, né, na verdade, né? Tirou da educação para a saúde, tirou da educação para comprar vacina, tirou da saúde para comprar não sei o que, tirou da cultura. O governo passado praticamente acabou com o Ministério da Cultura, tirou tudo, né? E lançou para outras áreas, né? E aqui, né, no caso do GDF, né, do Governo do Distrito Federal, da onde vai vir essa verba? Né? Então olha só, primeiro passo, informações, segundo legislação. Agora nos planos políticos e o tradicional tecnocrático, eu vou descobrir de onde vai vir isso aí, né? Então o gestor, amparado no seu conhecimento técnico, vai verificar o que é possível ser feito para os professores, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? E decide com um grupo de especialistas, né, como vai fazer esse ajuste, né? Talvez fiscal, para poder pagar os professores. Não adianta falar, vou pagar e não tem dinheiro. Não adianta, né? Tá? Então, a terceira fase, pessoal, é essa aí, tá? É o planejamento. Aí surge um plano realmente para fazer o pagamento. O pessoal está reclamando de condições de trabalho. Trabalha muito. O horário de almoço é só de 1h15, vamos ampliar para 2 horas. Então, essa ampliação do horário de almoço é um planejamento tecnocrático, mexe com o departamento mexe com o horário de toda a classe trabalhadora, mexe com diversas questões que aí o departamento técnico vai resolver via especialistas, né, em plano de dados, planejamento de dados, essas questões assim, né, técnicas. É como os meninos aqui da faculdade, né? Eles gestão de recursos humanos, gestão técnica, né? A mudança de horários, basicamente, cartão de ponto, né? Distribuição de horários, horas extras, né? Tudo isso aí. Às vezes é uma questão que envolve um café que não tinha, agora vai ter, né? Uma água que não tinha, agora vai ter. E parece que não é nada, né? Mas é muita coisa.
representa muito. Você chegar no seu local de trabalho e ter um cafezinho, uma água para tomar, parece que não é nada, mas é tudo. Quem trabalha em escritório fechado sabe o que eu estou falando. Você chega no escritório, não tem uma água, um café, você tem que sair atrás disso, atrapalha a sua vida todinha, né? Nem sempre isso, professor. Às vezes os mínimos detalhes você vê uma obrigação de uma empresa, né? Imagina se a empresa não fornece o mínimo, imagina como é que está. Não, é isso mesmo, são os mínimos detalhes que estão embutidos aqui nessa terceira fase do planejamento político e do tradicional tecnocrático, para ajustar essas questões, que é a terceira fase da nossa agenda. Quarta fase da agenda, bora lá, pessoal. Quarta fase. Ah tá, só para fechar a terceira fase, então, dentro dessas três primeiras fases é que eu vejo se há viabilidade ou não para fazer, para fechar a agenda e cumprir com o que eu quero cumprir com o que está sendo com o que está sendo requerido pela parte, né, que traz o problema, pela sociedade que me traz o problema. Eu vou cumprir, não vou? É viável, não é viável? Nessas três primeiras fases que eu verifico essa viabilidade. Quarta fase, planejamento participativo. Quarta fase, planejamento participativo. Nesse tipo de planejamento, os vários atores envolvidos, professores, comissão técnica, gestores, né, na política, são chamados agora nessa quarta fase para decidir. Olha, tenho viabilidade, tenho informações, tenho planejamento político, tenho um planejamento tecnocrático, sei para que lado vai, sei para que lado não vai, a viabilidade é esta. Chama todo mundo, convoca, agora nessa quarta fase, o planejamento participativo requer agora a reunião em portas abertas, fechadas, chama a imprensa, não chama? Essa reunião é que nós vamos, sentado na mesa, em pé, no auditório, debater, né? Vai, não vai, tá bom, não tá bom, tá ruim, mas tá bom, tá ruim, mas não tem outro jeito, aceita que dói menos, depende, né? O discurso é sempre assim, por aí, e esse é o discurso. É nesse tipo de planejamento que os vários atores envolvidos, os vários atores políticos, atores da sociedade e os próprios requerentes, né, vão fazer vai ter aquela conversa, aquela rodada de negociações. É esse o termo que a gente ouve na mídia, né? É nesse planejamento participativo. Notem, doutores, que a princípio, o número 1, o requerimento de informações é do governo. O número 2, né, a legislação é do parlamento. O número 3, a viabilidade, são entre tecnocratas, né, consultando ali ainda, pegando os dados, pegando informações. Agora que entra a negociação. Agora que entra a negociação, né? Junto com o poder público, vem o pessoal dar opiniões. Não dá para fazer 18%, mas não daria 15%? Ou esses 18% distribuídos, não tem história de distribuição aí? Ou escalonado, aumenta 6 agora, 6 daqui a 3 meses e tal. Não tem isso, né? Então, hoje, ótimo, excelente. Eu ouvi alguma coisa assim. Então, hoje, quarta fase, planejamento participativo, que é justamente essa questão, né? A experiência, né, da participação da sociedade diretamente na política. Olha que forma direta de participação do povo. Não é uma democracia? Óbvio que é, né? É o poder do povo influindo aí diretamente na decisão, junto com o poder político. Olha que interessante, né? Tem coisas erradas no nosso país? Tem, mas não é só no nosso país, todos os países do mundo têm coisa. Até as grandes democracias, né? Como o pessoal fala dos Estados Unidos, ele fala muito, mas lá também tem problema, né? Lá tem, aqui tem, né? Mas, né, planejamento participativo é a quarta etapa da agenda pública. Quinta etapa, pessoal, vamos lá. Quinta etapa é o financiamento. Aqui, olha só, passamos a negociação, passamos os debates, passamos tudo, chegamos ao número, chegamos à quantificação lá do início que eu colhi, agora, né, fechamos o número, ficou em 12%, ficou em 10%, nem 6, nem 18, ficou em 10%. Estou dando só um exemplo aqui. E fora esses 10 que ficou agora,
né? Vai ter um acréscimo aí de vale transportes, ticket de alimentação, vai ter algo mais aí dentro da negociação. Fechamos os números, né? Agora, quanto ficou isso aí? Da onde vai vir? Financiamento é a quinta fase da agenda. Uma derivação do planejamento da política pública é o financiamento. Então, dentro da política pública, lá da terceira fase, né? Agora eu tenho a questão do financiamento para o programa ser implementado, ou seja, né? Eu faço um planejamento lá na terceira fase, vejo a questão dos tecnocratas, vejo as comissões, verifico toda a situação, mas agora na hora H mesmo, mudou os números, mudou um pouquinho, não mudou, né? Eu já tinha uma perspectiva. Fechou em quanto na quarta fase? Fechou em X. Agora eu tenho que vir, agora eu tenho que realmente angariar recursos para bancar a agenda. Pessoal, estou falando dessa agenda dos professores, mas vamos supor que fosse uma ponte, uma estrada, a duplicação da DF-128, né? A estrada do vinho ali, a estrada da morte. Se fosse a duplicação da estrada do vinho e a estrada da morte, né? O que eu ia ter que fazer? Mesma questão, de 1 a 5, agora ficou fácil agora. Primeiro ponto, informações sobre a estrada, quantos metros, comprimento, largura, informações técnicas, informação da área, chamar os gestores, os especialistas, o IBAMA. Por que IBAMA, professor? Bom, porque se é uma estrada que passa no meio do cerrado ali, que é uma área protegida do lado esquerdo e do lado direito, mais do lado direito do que do lado esquerdo, né? Daqui para lá. Porque do lado direito nós temos águas emendadas, né? É isso, né? Então tem uma proteção ali, toda especial ali. Então tem que chamar todos esses órgãos para a colheita de informações e quantificação dos dados. Número 1. Número 2. Qual que é o número 2, pessoal? Legislação. Vamos ver se a legislação permite, né? Aí eu verifico a legislação ambiental, o que eu posso, o que eu não posso. Parece que não, né? Mas existe um grande impacto na construção de estradas, né? Ali... Ele mandou uma vez lá que era o Hollenberg ainda naquele... lá do curso que vai chamar nascente lá e ele... acho que ele até era um processo para ser... O Hollenberg não saía de lá. Eu tenho uma chacrinha ali na BF-131, 128, 131, tem uma chacrinha lá, né? O Hollenberg já foi lá. Foi lá na minha chácara lá, né, dos vizinhos. Comemos um franguinho com piqui lá, ele, quem mais? A do vôlei lá. A Leila, né? A Leila teve lá também. E o pessoal gostava lá, né? Da gente lá, ajudava bastante, mas tem problema de impacto ambiental. Eu nunca vi, mas o pessoal já viu onça, já viu um monte de coisa lá, né? Eu vi coelho selvagem, vi jararaca, cobra, né? Aqueles, como é que é? Aquele, parece um papaléguas, como é que é o nome daqueles bichos lá? Tem muito lá na região. Sariema, isso. O que mais? Tem muita arara azul, os periquitinhos, é bonito, né? Tem muito lá. Se você passa uma estrada ali, cara, tudo que está em volta da estrada se afasta muito. E os animaizinhos ficam perdidos. Os que ficam próximos, eles ficam perdidos e eles acabam morrendo na estrada, né? Isso acontece muito na Mata Atlântica, lá em São Paulo. Você está passeando e como é o nome? Os animais selvagens, né? Tipo jaguatirica, passando na estrada, cobra, né? Tudo isso aí, né? Raposa. Mas tem uns animais mais exóticos que cruzam a estrada na Mata Atlântica, né? E os bichinhos morrem, né? Então causa um grande impacto nessa questão. Então, olha só, a construção a duplicação do ADF-128, primeira fase, informação. Segundo, legislação. Verifico a legislação e crio a legislação, um decreto, uma lei, autorizando a construção, agora a duplicação. Segunda fase. Terceira fase, planejamento político, né? Quem vai estar atuando ali, quem vai botar a plaquinha lá, dizendo que a obra é dele, e etc e tal, mais a questão do local, dos moradores, né? Mais os tecnocratas, engenheiros, o pessoal da duplicação, do Detran e etc e tal. Número 3. Número 4, aí, bom, tem viabilidade. Número 4 agora, planejamento participativo. Chama o pessoal do local, né, dizendo que vai ter a mudança, como vai ser, faço informação na televisão, etc e tal. Número 4. E por último, o financiamento. Da onde vai vir o dinheiro
para duplicar a estrada. Aí eu tenho que fazer a coleta de recursos, né? Da própria região. Tem dinheiro para isso? Não tem? Vamos pedir dinheiro para o governo federal, né? Vamos fazer uma dívida? Vamos pedir emprestado? Vamos fazer uma parceria público-privada boa? Vamos botar um pedágio? Vamos botar pedágio, aí o povo não vai aceitar, né? Não é que você vai sair todo dia de Goiás para entrar em Brasília, sendo que o Planaltina de Goiás tem um problema, né? Ali nem é Goiás, nem é Brasília. Não é verdade? É o grande problema, Planaltina de Goiás. Estou falando daqui, mas tem Formosa, tem Águas Lindas e tem vários outros, né, em volta que tem o mesmo problema. Professor, você não está falando besteira não? Não, não estou não. A cidade lá ficou abandonada há anos, anos. Aquela pergunta lá, quem é que pega? O governo do Distrito Federal ou é Goiânia, no caso? É o município ali, né? Não, ali é de Goiás mesmo, ali é de Goiás. Tudo ali tem a ver com Goiás, com Goiânia, né? Mas assim, na prática, o que acontece? O Goiás não está preocupado com o Planaltina de Goiás por conta dessa questão de que você emplaca o seu carro, mora em Planaltina de Goiás e emplaca no DF, emplaca o carro no DF, todo mundo faz isso. O cara mora lá, trabalha aqui, você entende? Então é tudo, né? Tem essa questão. Formosa cresceu muito, mas ainda tem essa questão de que o cara mora lá e trabalha aqui, porque compensa por conta dos altos salários. E aí ele tem uma qualidade de vida boa em Formosa e o cara se desloca 1 hora, 2 todo dia. Eu conheço gente assim, ônibus todo dia, paga caro no transporte todo dia para vir trabalhar aqui e morar lá. Você tem muita professora para isso. Aqui, né? Tem um professor aqui que é de Formosa, é verdade, né? Mora lá e trabalha aqui. Então, pessoal, é isso, né? Por conta dessa questão aí né? É que nós estávamos falando, da questão da agenda, né? Então isso atrapalha, né? Isso atrapalha atrapalha a questão do planejamento. Bom, financiamento é a 5ª etapa da agenda pública. Financiamento, anota aí, financiamento. Então, da onde vai vir o dinheiro? Para onde vai o dinheiro? Da onde vem a verba? Para onde vai a verba, né? Então, para financiar essa duplicação da estrada, da onde eu vou tirar o recurso? Voltando à questão dos professores, da onde eu vou tirar o recurso para pagar os professores diante da crise gerada por um estado de coisas dentro de um problema social? Né? Então essa crise agora tem que ser resolvida através da agenda pública, política, né? E o último ponto é o financiamento, né? Para ser implementado, ou seja, né? O gestor busca todas as informações sobre o financiamento da política que está propondo, sob pena de comprometer todas as fases do processo. Se não tem dinheiro, não faz. Portanto, pessoal, a 5ª fase é a última fase da agenda pública, a última, aí fecha a agenda. Bom, agora temos que tomar uma decisão pública, é tipo uma sentença, né? Vamos fazer? Não vamos fazer? Vamos acordar? Não vamos acordar? Vamos publicar no Diário Oficial do Estado? Vamos publicar no Diário Oficial da União? Todas as decisões públicas merecem publicidade, né? Então, finalizado o planejamento, parte-se para a decisão sobre os rumos da atuação. Por onde vamos iniciar, por onde vamos fazer, né? Encerrou, voltem a trabalhar, professores, voltem a trabalhar, tudo combinado, tudo planejado, né? Assinem aqui, assinem assado, publicou no Diário Oficial não é Estado, né? Do Distrito Federal, publicou no Diário Oficial do Distrito Federal, ponto final na questão. Agenda feita, né? Vamos colocar em prática a agenda. Bom, nesse processo há um entrelaçamento entre políticas. Aí vamos lá. Há um entrelaçamento entre a fase constitucional, aquela que eu falei na aula passada, né? A fase constitucional, vou até voltar aqui, porque nós temos uns termos aqui. Vamos lá. Há um entrelaçamento entre a questão constitucional, a questão constitucional, a questão da atividade política. A questão constitucional, pessoal, vocês se recordam, né?
é a constitucionalidade, é a legalidade. É legal? É constitucional? Então, há um entrelaçamento entre essa fase constitucional, entre a fase dos partidos políticos, a fase partidária, não é? Ou seja, a negociação com os partidos, a negociação com os políticos responsáveis pela obra, né? Quem vai fazer é o governo. E por último, a política pública, não é? Que é a terceira fase, que eu falei que é a que mais importava para nós, que é onde se faz a agenda, na agenda pública, para resolver a questão pública. Então é isso, né? Essa decisão pública, publicada no Diário Oficial, com esse entrelaçamento de perspectivas, né? Lá do início que nós falamos, e com essa implementação em 5 fases. Tranquilo, pessoal? Então, não é? Vai ser incrementado, implementado. Agora vamos lá, importante observação para fechar a agenda aqui, né? Para fechar a agenda. Decisão pública, né? Decisão pública. Oi? Não, a última fase é o financiamento, né? A última fase, a quinta fase é o financiamento. Fechou com o financiamento, aí eu tenho uma decisão pública. Qual é a decisão pública? Então, está fechado, o dinheiro vai vir de tal local, tudo certo, fechamos a agenda. Tem uma agenda fechada de como que eu vou trabalhar e de onde vai vir o dinheiro. Agora, a decisão pública. Eu pego a decisão dizendo, olha, ficou assim, pessoal, vamos agora publicar no Diário Oficial, tá valendo, valendo. 1, 2, 3 e já. Quem chegar por último, já sabe. Brincadeira é essa, né? Entenderam? Né? Publicado no Diário Oficial do Estado, né? Então, como está valendo? A partir da decisão pública. Mas a última fase é o financiamento, né? Aí eu sei qual é a minha agenda. Agora eu tenho uma agenda. Agora eu tenho um planejamento político da obra ou da questão dos professores, tanto faz. A obra, ela não vem de uma crise nem de uma catástrofe. A obra é uma oportunidade política de se fazer um benefício para a população ou da mobilização de atores sociais, se tivesse naquela área. Aí vem a obra. Tem essa obra que eu estou falando da 128, mas tem a obra de Taguatinga, lá o túnel lá, não tem? Uma grande obra através de uma oportunidade política para melhorar a questão do trânsito ali na região ali local, não é isso mesmo? Né? Taguatinga sempre foi um caos ali, aquela entrada ali, né? E piorou com a obra. Agora, quando acabar a obra, vamos ver se vai melhorar ou não. Não estou acreditando muito em melhor ali não, com aquele túnel ali, né? Mas a ideia é melhorar, né? É melhorar. Então, através de uma oportunidade política. Então, em 5 fases para fazer a obra de Taguatinga, né? Quando eu chego no financiamento, eu já sei tudo que eu vou fazer, já sei de onde o dinheiro vai vir, como que eu vou gastar esse dinheiro e eu fecho. Agora eu publico na televisão, no Diário Oficial, faço a publicação, faço tudo e falo, vamos fazer a obra. É a decisão pública, está publicada a decisão. Fechou isso daí? Publicou? Agora, pessoal, vamos implementar o programa. O que é implementar o programa? É fazer, botar as máquinas na rua, botar os homens para trabalhar, né? Eu tenho um número de empregados X que eu vou botar no local e vamos iniciar, vamos parar o trânsito. Eu tenho legislação para isso, eu tenho informações para isso, eu tenho já a participação da população, eu tenho o apoio da população, eu tenho a decisão publicada, eu tenho o financiamento, vamos tocar o pau na máquina aí. Essa é a agenda pública. Compreenderam? Compreende isso? É isso, só isso, né? É mais uma questão de administração. Nessa implementação do programa, agora uma fase adiante, agora na execução, ó. O que é a implementação do programa? Essa é a pergunta. O que é a implementação do programa? E a resposta é, na prática, a implementação do programa é colocar a agenda pública em prática e agora vem a chave do negócio, mudar o estado de coisas. Não é isso? Fechou? A implementação do programa é colocar a agenda pública em prática, colocar a agenda pública em prática e mudar o estado de coisas. Colocar a agenda pública em prática e mudar o estado de coisas. Onde nós iniciamos tudo? No estado de coisas. O que é um estado de coisas? É um problema social, uma crise ou catástrofe, uma oportunidade política ou decorre, né, da mobilização de atores sociais.
Esses atores sociais mobilizados querem lá o aborto, a maconha, querem isso, querem aquilo, querem melhores condições de trabalho, querem atendimento para as crianças, querem vacina, quer insulina, quer tratamento para diabetes, tratamento para o câncer, tratamento oncológico, né? Atores sociais. Surge um estado de coisas, né? Ou uma crise, né, como essa dos professores, estado de coisas, surge um estado de coisas. Então, doutores, decorrente do estado de coisas, tem que se montar a agenda. Montou a agenda, resolveu, publicou, decisão publicada. Agora, na implementação do programa, no meu agir, qual é o objetivo disso? Mudar o estado de coisa. Esta é a resposta. Quem fizer diferente, marcar a letra, vai errar, né? Então, mudar o estado de coisas. Então, o estudo tem demonstrado que 3 variáveis são fundamentais para o sucesso do programa e projetos governamentais através da agenda. Quais são os 3 pontos que eu verifico que a agenda teve sucesso? Número 1, compromisso governamental. Número 2, desenho institucional. E número 3, capital social. Pessoal, o compromisso indica a questão do governo com o povo, né? Mas a questão técnica, né? Organizacional técnica. Eu vou colocar engenheiros, eu vou colocar uma empresa, né? Uma boa empresa para poder fazer a reforma. O 3, capital social. Capital social é a questão, é o que identifica a base, né? Que vai financiar o projeto, né? O capital social. Mas assim, no primeiro momento, pessoal, né, o compromisso do governo em resolver a questão. O governo está comprometido, o governo quer resolver, o governo vai resolver, né? Temos governo que resolve, temos governo que não resolve. Tem governo que diz que vai fazer e não faz. Chama para fazer e não faz, né? Estuda uma agenda, monta e a agenda não sai do papel, a agenda não desenvolve. Pessoal, eu estou falando de agendas que funcionam, né? Mas existem inúmeras agendas que não funcionam, né? Existem inúmeras agendas que, por exemplo, quando chega na fase do financiamento, não vai porque não tem dinheiro. Tem isso também. Então, dentro da implementação aqui, que tem como objetivo mudar o estado de coisas, né? Agora, para mim, para que isso possa acontecer dentro da implementação do programa, né? O compromisso governamental, o governo tem que querer resolver. Não adianta. Se o governo falar não vou fazer e não fizer, já era. Se o governo falar que não vai dar aumento e os professores ficarem parados 6 meses, 1 ano, vira um caos. Aí sai de crise, aí vira catástrofe, né? Mas na verdade continua a crise. Mas vocês entendem? Mas aí o governo tem um compromisso em querer resolver, negociar, fazer as rodadas de negociação naquela 4ª fase lá, né? O governo tem esse compromisso. O desenho institucional. Como é que funciona isso? É a precisão do diagnóstico do próprio governo. Essa questão do desenho institucional. Como que funciona as instituições de ensino? Como que o governo enxerga isso? Como que as instituições de ensino enxergam o governo? Então, esse desenho institucional, essa forma de operar dentro da sociedade, isso daí influi na agenda, né? Então, se eu tenho um modelo bem desenhado, bem claro, fica fácil agir. Se ele está mal desenhado, mal claro, eu ainda tenho que trabalhar essa outra questão de fundo, né? E por último, pessoal, o capital social tem a ver com as pessoas, tem a ver com o financiamento. Quem vai trabalhar nisso? São profissionais qualificados? Não são, né? Uma empresa de renome. Aí nós tivemos no passado grandes empresas de renome que se envolveram em corrupção, né? Acabou que não deu muito certo também não, por conta disso. Mas eram grandes empresas, né? Então, pessoal, então chegamos aí, né, ao final da nossa agenda pública. O ar-condicionado, né? Chegamos ao final da nossa agenda pública. Amanhã nós vamos fazer, para fechar, tá? Ao invés de falar de Brasil, nós vamos fechar com análise e avaliação do programa. É importante entender a análise e a avaliação do programa. Olha só, vamos supor que eu estou com o problema resolvido dos professores. Criei uma agenda, decisão pública, implementei, resolvi, mudei o estado de coisas. Mudei?
Vamos avaliar a mudança do estado de coisas. É isso que nós vamos falar na aula que vem, né? Fiz a duplicação da DF 128, Estrada do Vinho, Estrada da Morte. Acabou, está duplicada. Vamos avaliar. Vamos fazer uma análise e avaliação, né? Deu certo, não deu certo? Houve uma mudança? Acabou as mortes? Acabou o problema? Vamos avaliar. Túnel de Taguatinga, análise e avaliação, mesma coisa. Fiz uma agenda, implementei o programa, mudei o estado de coisas, resolveu o problema do trânsito? Não era esse o problema? Resolveu? Análise e avaliação, tema da aula de amanhã. Agora, o importante do tema da aula de amanhã, que vocês não podem faltar: distinguir a diferença entre eficácia, eficiência e efetividade. Eis a questão que nós vamos trabalhar na aula de amanhã e concluir o programa aí, né, de ciência política, ok? Então é isso aí e ponto final.